Estudos recentes mostram que alimentos ultraprocessados podem reduzir a diversidade microbiana em até 40% em apenas 2 semanas. E isso não é o único causador de disbiose intestinal que está passando despercebido na sua prática clínica. Existem 5 grandes vilões que podem estar sabotando silenciosamente a microbiota dos seus pacientes. E hoje você vai aprender a identificá-los. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Consciência Disbiótica. Aqui nós promovemos a consciência sobre a disbiose intestinal sob a perspectiva mais recente da comunidade científica, visando munir profissionais de saúde com conhecimento preciso, sucinto, didático e atualizado. Eu sou a doutora Denise de Carvalho, eu sou médica em um raciocínio clínico aplicável no seu consultório. E o tema de hoje é os 5 maiores causadores de disbiose nos seus pacientes. Se esse conteúdo faz sentido para você, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com colegas que também precisam ouvir sobre isso. Meus queridos, pega o caderninho, porque hoje nós vamos falar dos principais fatores que estão desequilibrando a microbiota dos nossos pacientes, muitas vezes sem que a gente perceba. E o mais importante, como identificar esses causadores na prática clínica, tá bom? Então eu vou começar pelo fator mais imediato e talvez o mais negligenciado na prática clínica: a alimentação, a dieta. Alimentos ultraprocessados não são apenas uma comida ruim, eles são verdadeiros disruptores microbianos. Um estudo publicado na Frontiers in Neuroscience em 2022 mostrou que o consumo de ultraprocessados reduz significativamente a diversidade microbiana. Além disso, aumenta a permeabilidade intestinal e potencializa processos inflamatórios sistêmicos. Mas não são só os ultraprocessados. Emulsificantes como o polissorbato 80, que está muito presente em farinhas de pães comprados prontos, e carboximetilcelulose, presentes em sorvetes industrializados, margarinas, pão de forma, biscoito recheado e até em alguns iogurtes, literalmente dissolvem a camada protetora de muco intestinal. É como se estivéssemos removendo a defesa natural do intestino. E este tópico é muito em voga nos congressos internacionais. Na minha formação avançada em disbiose intestinal, eu costumo dizer: imaginem tentar cultivar plantas em solo contaminado. Por mais que vocês plantem as melhores sementes, cuidem com carinho, o terreno tóxico não permite que nada floresça adequadamente. E tem outro aspecto crucial: a carência de fibras pré-bióticas. Sem a fibra, as bactérias benéficas literalmente morrem de fome. A News Medical publicou recentemente dados alarmantes, mostrando que a dieta ocidental moderna fornece apenas de 10 a 15 gramas de fibra por dia, quando o ideal seria no mínimo 25 a 35 gramas. E na prática clínica, você vai investigar a frequência de consumo de produtos industrializados na dieta do dia a dia, a presença de emulsificantes também nesta dieta, a quantidade de fibras consumidas diariamente, o uso de adoçantes artificiais como aspartame e sucralose, que também são potenciais disruptores da microbiota. Porque quando identificamos esses padrões, já temos uma pista valiosa sobre a origem dessa disbiose. O segundo grande causador são os fatores farmacológicos e médicos. E aqui eu preciso fazer uma ressalva importante. Eu não estou criticando o uso necessário de medicações. Eu estou trazendo uma perspectiva complementar sobre certos medicamentos e como eles podem impactar a microbiota, e que muitas vezes são usados sem necessidade. Os antibióticos, por exemplo, são o exemplo mais óbvio, né, que vocês vão pensar. Uma das coisas que eu explico na minha formação: antibióticos são como bombas. Eles eliminam os vilões, mas destroem também os aliados que estiverem por perto. Um estudo na Nature Scientific Reports de 2022 mostrou que mesmo um único curso de antibióticos pode alterar a composição da microbiota por até 2 anos. E o impacto vai além desse período de uso. Há uma cascata de efeitos que se perpetuam ao longo do tempo. Mas não são só os antibióticos. Os inibidores de bomba de prótons, os famosos protetores gástricos, alteram drasticamente o pH intestinal e favorecem o crescimento de bactérias oportunistas. A Science Direct publicou dados mostrando um aumento significativo de hipercrescimento microbiano de delgado em pacientes em uso crônico dessas medicações.
anti-inflamatórios não esteroides também entram nessa lista, assim como alguns antidepressivos, anticonvulsivantes e até os anticoncepcionais hormonais. Elementos para você investigar então na sua anamnese. Um histórico detalhado do uso de antibióticos. Então, qual a frequência, quais antibióticos, né? Principalmente aqui coloco as quinolonas e os períodos em que eles foram usados. O uso crônico de inibidores de bomba de prótons ou outros antiácidos. Medicações contínuas que possam alterar o pH ou a motilidade intestinal, como os opioides. E além disso, ainda a cesárea prévia e a ausência de aleitamento materno, especialmente importante na formação da microbiota da criança, aquela microbiota inicial. A ideia não é contraindicar procedimentos e medicações que são necessários, mas sim estar ciente do impacto deles e, quando possível, adotar estratégias de proteção da microbiota. O terceiro fator são os fatores psicofisiológicos e também circadianos. E aqui nós temos uma conexão fascinante entre mente, ritmo biológico e intestinos. O estresse crônico não é apenas algo psicológico, ele vai desregular fisicamente o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, alterando a motilidade intestinal, modificando a secreção de enzimas digestivas e, muito importante, comprometendo também a integridade da barreira intestinal. A News Medical publicou recentemente um estudo mostrando como bactérias intestinais regulam diretamente esses ciclos de estresse e também do sono. É uma via de mão dupla. O estresse altera a microbiota e a microbiota alterada, por sua vez, potencializa o estresse. Uma frase que eu uso muito na minha formação é o seguinte, né? Se a mente não dorme, o intestino não sossega. E aqui entram fatores que muitas vezes nós não investigamos. Por exemplo, os trabalhos em turnos, né? Principalmente o turno noturno. Uso excessivo de dispositivos eletrônicos antes de dormir ou períodos tarde da noite. Cronotipos que não são respeitados. Então, pessoas matutinas forçadas a uma rotina noturna, por exemplo, ou vice-versa. E o jet lag social, quando o relógio biológico não coincide com a rotina social daquela pessoa. A Frontiers in Microbiology publicou uma revisão em 2023 detalhando como a disrupção circadiana altera diretamente genes bacterianos envolvidos no metabolismo e na comunicação com o hospedeiro. Então, quais são os pontos para investigar? Padrão de sono, horários, qualidade desse sono e os despertares noturnos. Nível de estresse percebido e estratégias de manejo desse estresse. A rotina de trabalho e de exposição à luz daquela pessoa. O uso de telas e dispositivos eletrônicos também estão incluídos aí. Porque quando conseguimos regular o eixo estresse-sono, frequentemente vemos uma melhora espontânea nos sintomas digestivos. O quarto grande causador são os fatores ambientais e toxicológicos, e este talvez seja o mais subestimado na prática clínica. Nós vivemos em um mundo onde mesmo o ar e a água podem intoxicar nossa microbiota. Pesticidas, metais pesados, poluição atmosférica e disruptores endócrinos não são apenas problemas ambientais, eles também são causadores diretos de problemas no indivíduo, como a disbiose. Um estudo publicado no PMC em 2024 analisou o impacto de pesticidas organofosforados na microbiota intestinal. E aqui é importante saber, esses pesticidas são amplamente utilizados, principalmente no cultivo de soja, milho, frutas cítricas, tomates, batatas e até na pastagem para o gado. Ou seja, estão presentes na base da nossa cadeia alimentar. Os resultados foram alarmantes, redução de até 60% na diversidade microbiana e um aumento significativo de bactérias pró-inflamatórias. Mas atenção, não é para recomendar que os pacientes parem de comer, né, por exemplo, tomate e batata. A orientação deve ser estratégica, priorizar orgânicos sempre que possível, especialmente nos alimentos que mais concentram esses resíduos, que é a famosa chamada Dirty Dozen, né, que é uma lista anual dos 12 alimentos com maior concentração de pesticidas, segundo a Environmental Working Group. Ensinar a higienização adequada desses alimentos convencionais, orientar sobre produtos locais e sazonais e, quando viável, recomendar descascar frutas e vegetais pode reduzir significativamente a exposição dos seus pacientes. A Nature publicou dados sobre como metais pesados, como chumbo, mercúrio e cádmio, alteram especificamente o metabolismo microbiano, favorecendo cepas resistentes e reduzindo a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Mesmo a poluição do ar urbano tem impacto direto no eixo do intestino através do eixo pulmão-intestino. Partículas inaladas podem ativar respostas inflamatórias sistêmicas que também chegam ao trato gastrointestinal. E é importante deixar claro, né?
Não estamos falando aqui que viver é perigoso, mas sim, né, que nós precisamos estar cientes desses fatores para orientar adequadamente nossos pacientes sobre prevenção e proteção. Aspectos ambientais ainda para a gente investigar. O local da moradia. Então, proximidade a rodovias, indústrias, áreas rurais com uso intenso de agrotóxicos, tá? E na moradia também pesquisar infiltrações, então contaminações por fungos, o consumo de alimentos orgânicos versus consumo de alimentos convencionais, a qualidade da água consumida, então se ela é filtrada, que tipo de filtro, tá? Se é água mineral, se toma de torneira, como é essa água, uma exposição ocupacional a produtos químicos, então, que podem estar aí no trabalho da pessoa ou no uso doméstico de produtos de limpeza, pesticidas e cosméticos. O objetivo não é criar, obviamente, uma paranoia, mas sim identificar quando a carga tóxica daquele paciente pode estar contribuindo para quadros de desbiose persistente ou ainda recorrente. Na maioria dos casos, pequenos ajustes nas orientações já fazem uma diferença significativa na saúde da microbiota dos nossos pacientes. O quinto e último fator são os eventos disruptivos específicos da microbiota. Então, são episódios que causam, vamos dizer assim, um terremoto no ecossistema intestinal. Infecções gastrointestinais, mesmo quando aparentemente resolvidas, podem deixar, por exemplo, sequelas duradouras na composição da microbiota. O que eu ensino na minha formação é que após o incêndio, o solo pode continuar tóxico. Um artigo na Nature Communications de 2019 acompanhou pacientes por 2 anos após episódios de gastroenterite aguda. Resultado, a microbiota não retornou ao padrão original mesmo depois de 24 meses. A SIBO, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado, é outro exemplo clássico. Mesmo após um tratamento adequado, a recidiva é comum, porque as condições que favorecem o supercrescimento inicial ainda podem persistir. Doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, ou também chamada síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, e até intoxicações alimentares, podem funcionar como marcos divisórios na história da microbiota do nosso paciente. O PMC publicou um artigo em 2024 com dados mostrando que cerca de 25% dos pacientes desenvolvem algum grau de desbiose persistente após esses episódios infecciosos intestinais, mesmo com um tratamento antibiótico adequado. Então, quais são os eventos importantes para rastrear? Uma história de gastroenterite, diarreias prolongadas ou intoxicações alimentares, por exemplo, após uma viagem, episódios aí de virose intestinal com uma duração superior a 5 dias, sintomas digestivos que iniciaram após então as viagens, principalmente internacionais, mudança no padrão intestinal após esses episódios infecciosos específicos e o desenvolvimento de intolerâncias alimentares após as infecções. Porque muitas vezes o paciente consegue conectar o início dos sintomas a um evento específico, mas não faz a correlação com possível desbiose residual. Agora que nós conhecemos os 5 grandes causadores, eu preciso falar sobre algo fundamental. Eles raramente agem isoladamente. O que eu observo na prática clínica é que quanto mais fatores estão presentes simultaneamente, maior e mais persistente é o desequilíbrio microbiano. É uma soma que potencializa todos os efeitos. Por exemplo, uma pessoa que usa antibióticos repetidamente e ainda consome uma dieta rica em ultraprocessados, vive sob um estresse crônico ou mora numa área com uma alta taxa de poluição, cada marcador isoladamente já causaria algum impacto, mas a combinação entre eles cria um cenário de desbiose muito mais possível e também uma desbiose mais severa e resistente ao tratamento. É como a diferença entre uma goteira e uma enchente. Uma gota d'água não causa dano, mas quando várias fontes de vazamento se somam, a destruição é desproporcional ao que cada uma causaria sozinha. Exemplos de interações que eu vejo frequentemente. Antibiótico mais uma dieta pobre em fibras. Cria um terreno perfeito para a SIBO e a desbiose de fermentação. Estresse crônico, sono fragmentado e uma alimentação ruim. Potencializa a inflamação intestinal e compromete severamente a barreira intestinal. Exposição a toxinas e uma dieta ultraprocessada. Soma 2 fatores que comprometem a integridade da mucosa, criando um quadro de permeabilidade intestinal muito mais intenso. O uso de drogas inibidoras da secreção ácida, mais uma dieta pobre e um estresse associado, que vão alterar o pH, reduz a diversidade e compromete a digestibilidade, criando um círculo vicioso. Por isso, na abordagem terapêutica, nós precisamos ser igualmente multifatoriais. Não adianta prescrever um probiótico se a pessoa continua exposta aos mesmos fatores causadores. O tratamento ele
deve ser individualizado e abordar todos os fatores identificados na anamnese. Cada paciente tem uma combinação única de causadores e o sucesso terapêutico depende de identificarmos e abordarmos essa combinação específica. Como eu sempre reforço na minha formação, não existe um protocolo único que funcione para todo mundo. O que funciona para um paciente pode não funcionar para o outro, mesmo com sintomas similares, porque os causadores subjacentes são diferentes. Para fechar, eu quero trazer isso para a realidade do seu consultório. Como usar, então, este conhecimento na prática? Em primeiro lugar, amplie a sua anamnese. Então, você vai perguntar sobre outros sintomas. Investigue a história completa: alimentação, medicamentos, estresse, sono, ambiente, episódios infecciosos. E essa investigação vai revelar padrões que explicam muito do que está acontecendo com aquele paciente. Segundo, conecte os pontos. Quando você identificar múltiplos fatores causadores, explique para o paciente como eles se relacionam. Isso aumenta muito a adesão ao tratamento, porque a pessoa entende a lógica por trás dessas recomendações. Terceiro, seja estratégico na abordagem. Não tenta corrigir tudo de uma vez, porque vai ser impossível. Priorize os fatores mais impactantes e que podem ser modificáveis para aquele paciente específico. Eu também quero deixar uma reflexão importante. Disbiose tem causa e ela pode estar se somando em silêncio, sem que você e o seu paciente percebam. Muitas vezes nós estamos tratando as consequências, o sintoma digestivo, a alteração do humor, os problemas de pele, a resistência à perda de peso, sem investigar adequadamente os fatores causadores que permaneceram ativos. Quando nós ampliamos o olhar para incluir esses 5 grandes grupos de causadores, nós conseguimos não apenas tratar a disbiose atual, mas também prevenir recidivas e potencializar os resultados terapêuticos. Então, recapitulação dos 5 causadores: fatores alimentares e nutricionais, que é a base tóxica ou nutritiva; fatores farmacológicos e médicos, medicações que salvam, mas podem desequilibrar, assim como cirurgias; fatores psicofisiológicos e circadianos, mente e ritmo biológico, impactando o intestino; fatores ambientais e toxicológicos, o mundo exterior intoxicando a nossa microbiota; e eventos disruptivos na microbiota, marcos que alteram permanentemente o ecossistema intestinal. A mensagem final é: a prática clínica precisa investigar o conjunto, não apenas tratar a consequência. Se esse conteúdo fez sentido para você, profissional de saúde, curte o vídeo, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui e se inscreve no canal e compartilha com colegas da área. E me conta nos comentários qual desses 5 fatores você mais identifica nos seus pacientes. Como costuma abordar essas causas na prática? Vamos trocar experiência e construir juntos uma consciência clínica. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.